uma dessa daí que fica uma sala chique dessa, toda organizada, sem papel espalhado pela casa, livro espalhado, nada disso, igual a que a Valdelisa tem. Da Val tem cavalinho. Isso aqui é plano de fundo, socorro. Eu sei, eu queria um plano de fundo desse também, que me mostrasse esse negócio todo organizado, bonitinho e tal. Coloca, a Francinete que eu também não tenho. Olha os cavalinhos. Tawane. Sim, gente, olha, vou fazer aqui. Gente, babado, tá gravando. Eu não sabia que eu tinha convidado uma pessoa que era do Big Brother. Gente, nem eu, o João Vitor que contou. Não, gente. Então vamos continuar, né? Ele até pediu para participar de novo, como forma de se redimir por ter chegado atrasado. Mas eu acho que a gente tem pouco tempo, então eu vou dar prosseguimento ao assunto, tá bom? Eu falei, o próximo vai ser a Natália Santiago. A Natália Santiago vai falar sobre o manejo de florestas, tá certo? E hoje a gente vai continuar sobre a questão da agricultura. Eu achei que ficou algumas coisas falhas, então a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá aqui. Manejo do solo e agricultura. Olha, se tocar esse computador aí, eu não vou mais aceitar ninguém, não, viu? Porque toda vez que eu boto para aceitar, eu me desconcentro. Fico meia hora aqui, me perdida. Então, vamos lá falar sobre o solo. Esse elemento que a gente dá pouco valor, mas que ele é essencial. Ele é essencial para para nos manter, né, no planeta, né? Pisar em alguma coisa, já que nós não somos aquáticos, e também sustentar a produção agrícola, as florestas e etc. Então, aqui, o solo, ele é um elemento vivo. Ele é vivo, gente. O solo tem os seus micro-organismos que compõem o solo, que participam dessa composição do solo, que são essenciais, né? Nós temos aqui que cada quilo de solo fértil contém 500 bilhões de bactérias, 100 milhões de fungos actomicetos e 1 bilhão de outros fungos. As raízes podem ultrapassar cerca de 600 quilômetros no primeiro metro superior do perfil, né? E a fauna tem 500 milhões de seres por quilo de solo. Então, assim, o solo, ele tem uma biota, uma parte viva, formada por bactérias, formada por fungos, formada pela fauna do solo, que pode ser a mesofauna, a macrofauna e a microfauna, que ela é dividida de acordo com o tamanho desses seres, que poderiam ser, muitas vezes, insetos, né? A maior parte são insetos, mas podemos ter nematóides, nós podemos ter anelídeos, né? Então, eles são a fauna do solo, tá? Junto com bactérias, fungos, etc. Então, eles são super importantes para o solo. Olha, lá vem, gente pedindo para entrar. Ai, Jesus. Quem é? Sumiu. Não. É Lara. Avisa por resto, viu, gente? Bota agora para ficar no oficial, para eu não ficar me perdendo e dando essa na apresentação para vocês. Então, além dessa biota do solo, que está aí com macrofauna, mesofauna e microfauna, né? Eles são importantes porque eles participam do ciclo do carbono, que é muito importante, né, Valdelisa? E na gênese de substâncias úmicas, que a gente vai ver mais adiante. Ao redor das raízes, né?
ao redor das raízes das plantas, ela produz também uma espécie de uma gelatina, de uma gosma, juntamente com os micro-organismos que estão nessa raiz, que contribui para as atividades dos prótons e dos elétrons na solução do solo. Isso é importante por causa da carga elétrica dos grãos do solo, né? Então, a gente chama essa parte da raiz de rizosfera. Por quê? Ó, não vou, já apitou de novo, viu, gente? Não vou aceitar. Aí, que quiser... Aceita, Socorro! Eu vou ter que parar de novo. É ruim. Parar de novo a apresentação para aceitar, gente. Bota lá no e-mail institucional. Depois de certo momento, não vem mais, não. Entra como e-mail institucional. Tá bom? Vou te ensinar uma coisa. Você vai nesse slide aqui, apresentações de slide, e clica. Ai, vai. Deixa eu ver. Apresentação de slide. Parece que não. Aparece, ó, tô vendo daqui. Tá. Não, mas o teu tem esse negócio aí no fundo, o meu não tem. Não tá nesse negócio, não. Vem aqui em cima, ó, apresentações de slide. Aí você clica aqui, vai ter um negócio que chama configurações, configurar apresentação. Muito bem. Não tô vendo, não, sabe? Nadinha. É no seu próprio slide. É no PowerPoint. No seu próprio slide. Nós estamos vendo aqui, uai. No meu próprio PowerPoint. Isso. Tá certo. Apresentação de slide, não é isso? É. Certo. Configurar a apresentação. Não, de cá. Aí. Não, volta. Aí. Apresentar por... tem? Aqui, ó. Apresentar por uma pessoa janela. Vem aqui, ó. Clica nesse aqui. Certo. Aí dá OK. E agora? Dá OK. Certo. Aí você, e agora? Aí você vai como apresentação normal e você vai diminuir sua tela. Clica 2 vezes na barrinha de cima do PowerPoint aí, ó. Não aí não. No branco. Não aí. Não é aí. É em cima, na barra, para você diminuir a tela, para você mexer nela. Aí você consegue olhar o seu slide e a sala. Pronto, você fechou tudo. Não era aí. Mas olha, vai ficar... Só que essas aulas você tá falando, porque fica mais fácil, eu não conseguia entrar assistir no sistema. Pois é. Então, vamos lá, gente. Então, aí a gente tem a rizosfera, né? Vocês estão vendo, não estão, gente? Sim. Pronto. A rizosfera é essa parte formada pela biota da raiz e dos seres que estão próximos à raiz, né? Para a gente ver como é importante. Então, aqui, olha, nós temos a parte da matéria orgânica do solo, que o símbolo, a abreviação é MOS, MOS, né? Essa matéria orgânica do solo, ela é muito importante porque ela vai dizer se um solo é nutritivo ou não. Um solo tem nutrientes ou não. É um solo rico ou não. Então, a gente tem 4% dessa matéria orgânica do solo, né? É formado pelo carbono orgânico total, é uma parte que é viva, certo? Que é formado pelas raízes das plantas, pelos micro-organismos ou fauna do solo, né? Os macro-organismos e os micro-organismos. A parte não viva, que forma essa parte de carbono orgânico total, ele é formado pela fração leve do solo e o humus. Bem, a fração leve do solo,
é assim, se você pegar um pouquinho do solo e colocar dentro de um copo com água, você vai ver que algumas partes de fragmentos de folhas, etc., vão ficar boiando. Essa é a fração livre que está no solo. Outras frações livres intraagregada está dentro do agregado do solo, porque o solo ele é formado como se fosse de vários grumuzinhos, um solo bem constituído, né? Ele é formado por vários grumos, e dentro desses grumos tem essa fração leve dentro dele. É muito importante essa fração leve. Por quê? Porque essa matéria orgânica dessa fração leve, que está aí como é que se diz? Que está presente na matéria orgânica, né, que faz parte dessa matéria orgânica, ela futuramente vai se transformar no humus, né? Então, primeiro, as folhas das árvores caem, aí os micro-organismos, a fauna do solo, essa parte viva, vai lá e tritura aquelas folhas, parte daquelas folhas ficam soltas, que seriam essa fração leve, outra parte ficaria dentro desses agregados do solo, e depois ela iria ser transformada em humus. Aí nós temos as substâncias úmicas, né? Que os ácidos fúvicos, ácidos úmicos e uminas, e as substâncias não úmicas, né? Que são os carboidratos, ligninas, lipídios, ácidos orgânicos, polifenóis e proteínas. Essas substâncias não úmicas, elas são mais difíceis de tirar esse carbono dessas substâncias não úmicas. E as substâncias úmicas são as substâncias que, vamos dizer assim, é como se fosse a reserva nutritiva do solo, entendeu? Por quê? Porque elas são complexas, são moléculas complexas, que elas estão incorporadas no solo. Para a planta fazer uso dela, ou para, vamos dizer, ela ser decomposta e perdida na natureza, eu preciso fazer um processo violento para tirar essa substância úmica, tá certo? Ela é uma parte muito importante para manter o solo com a quantidade de carbono que ele precisa, tá? E a fração leve, a água leva facilmente. Bem, aí nós falamos sobre essa parte orgânica do solo, constituída por elementos livres e não livres, e agora nós falamos das outros componentes do solo, que ele tem 45% do solo são formados por minerais, 20% a 30% por ar e 25% a 30% por água. Então, observe, isso é só um esquema, né, que nem sempre ele tem essas proporções. Então, vamos pensar aí em séries. Está chovendo em série, gente? Tá. Está chovendo, né? Então, quando chove e o solo fica encharcado, quer dizer que o ar do solo saiu e no lugar do solo foi preenchido por água. Então, aquelas partes dos poros do solo que eram preenchidos por água se transformaram agora, ou que eram preenchidos por ar, agora foram ocupados pela água da chuva, certo? Então, quando vier o sol e aquecer e retirar, aí vai tirar uma parte dessa água, né? Vai evaporar, mesmo assim vai ficar o solo ainda com alguma reserva de água dentro dele e o ar vai se estabelecer. Se eu planto, por exemplo, eu planto uma planta no jarro e o jarro não tem buraco, certo? Não tem o dreno para esvaziar, eu vou aguar, então eu vou encharcar aquele vaso e as raízes vão apodrecer. Por quê? Porque as raízes precisam de ar, né? Elas precisam de ar para se desenvolver, porque elas fazem a respiração. Bem, então, esses componentes, eles são muito importantes. E a parte mineral do solo, muito importante também. Lá eu vou encontrar, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, que está entre os minerais do solo. E se o solo tiver esses minerais em pequena quantidade, eu posso adicionar esses minerais através da adubação, né? Bem, uma coisa muito importante que
pouca gente faz exploração, é sobre a quantidade de carbono que existe no solo. Observe bem esse esquema aqui com as quantidades. Esse esquema aqui está em picogramas, que é também chamado de megagrama. Então, você observa aqui a parte dos continentes, né? Toda essa parte do continente, aí você imagina o planeta Terra todinha, toda a parte do continente, que é 620 picogramas de carbono estão na vegetação. Que ótimo, né? Beleza, massa. Então, o carbono que forma as moléculas orgânicas, que forma a celulose, que forma o amido, que forma o glicogênio, que forma a sacarose, pronto, tá lá nas plantas. Na vegetação, representa 620 picogramas. Enquanto que no solo, né? Observe bem, é 2.500 picogramas. Então, no ambiente terrestre, onde tem mais carbono? É no solo ou na vegetação? Podem responder. Gente, responde. Eu vou deixar para o Vitor. Vitor, responde. Vai, Vitor. A pergunta? Onde está a maior quantidade de carbono no ambiente terrestre? Na vegetação ou no solo? Na minha opinião, no solo. No solo. O que está no solo, ó, 620 a 2.500. 2.500 picogramas, né? E na vegetação, 620. Observe bem como é discrepante esses valores. E toda vez que a gente pensa em matéria orgânica, a gente tem sempre na cabeça a floresta, a mata, os animais, né? Então, tudo isso aí tem muita matéria orgânica. Tem, mas no solo tem mais. Justamente por causa de quem? Por causa dos almina, né? Os ácidos fúlvicos que estão lá presos entre aspas, dentro da matéria orgânica do solo, certo? Então, daí a importância desse solo como forma de reter esse carbono dentro, armazenado e guardado, protegido. Agora, compare a atmosfera com o oceano. Onde tem mais carbono, gente? Oceano. Oceano. Muito bom, Valdelisa. 38.000 picogramas. E a atmosfera, 760 picogramas. E olha só, a atmosfera, então, que vai lá até a troposfera e tal, ela está em volta de todo o planeta e ela é quase a mesma coisa de CO2 que a vegetação tem, né? É quase a mesma coisa. E o oceano, nossa, é o grande reservatório de carbono. Ele é o grande reservatório de carbono. Então, o oceano é o maior reservatório de carbono, né? Informações geológicas, elas estão realmente bem presas dentro desse carbono. Esse carbono está bem aprisionado dentro dessas formações geológicas. Agora, me diga uma coisa, como é que esse carbono do solo, esses 2.500 picogramas, eles podem sair e se perder desse solo? Eu vou... Francineide, responde aí. Depois é a Flávia. E depois a Tawane. Francineide. Estou aqui. Como é que a gente pode perder essa preciosidade desse carbono que está dentro do solo? Uai. Eu posso chutar? Não, eu quero a Flávia agora. Peraí, viu, Valdelisa? Eu não sei se eu sei. É a Flávia ou eu? É você, Francineide, mas vamos ver se você responde. Olha,
o carbono, eu acho assim, com a evaporação, né, da água, alguma coisa assim, por meio deixa eu ver, dos círculos, né, o círculo do carbono, tipo, deixa eu ver, eu até estava estudando esse trem. Deixa eu ver aqui, Vamos passar. Espera aí, deixa eu raciocinar aqui. Pronto, eu vou pedir ajuda para a Flávia. Flávia, ajuda aí nele. Eu peço ajuda aos universitários. Vai, Flávia, ajuda aí. Socorro. Cauã. Tá dando uma travada aqui, repete a pergunta, só para minha nota aqui. A pergunta é: eu tenho 2.500 picogramas, que seria o maior reservatório terrestre de carbono que existe. É no solo. Como nós poderíamos perder essa preciosidade desse carbono? Pelas raízes das plantas? Não. Acabando com a matéria orgânica do solo. E como é que se acaba com a matéria orgânica do solo, Valdelisa? Ó, eu vou dar um exemplo de pastagem, por exemplo, né? Que eu entendo mais. Eu ia assim. falar da agricultura, mas... Também, né? Não deixar a palhada, fazer queima de fósseis. Queima de quê? Muito baixo. De fósseis? Não sei. Combustão? Não sei. Queima do solo. Ah, tá bom. Olha só. Quando a gente... aquela umina que está lá, que representa grande parte do carbono no solo, certo? Ela conseguiu se transformar naquela molécula complexa e que tem um grande poder de armazenamento através dos processos biológicos que ocorrem no solo. Quando eu realizo uma queimada, certo? A maior dano que existe é na fauna do solo. Quando eu realizo uma queimada, eu estou matando a fauna do solo. Se eu estou matando a fauna do solo, eu estou alterando o processo de armazenamento do carbono em umina, certo? Agora, olha só, mas a umina já está guardada, eu vou prejudicar as próximas uminas que vão ser guardadas, né? Aí, o que acontece? Quando eu aro o solo, quando eu exponho o solo para a atmosfera, quando eu desfarelo ele, quando eu retiro os agregados do solo, porque, olha, você pode pegar um torrão de solo, aí você vai ver que tem vários torrões de solo, aí você vai desfazer o torrão grande, e dentro do torrão grande tem uns torrões pequenininhos. Então, aqueles torrões são chamados de agregados do solo. A matéria orgânica, os íons, os prótons, está lá dentro dele. Quando a planta precisa, ela vai lá dentro dele para pegar, entendeu? Aqueles torrões é onde está guardada essa matéria orgânica. Quando eu desfaço o torrão, eu exponho ele para o ar atmosférico, e aí vai ver o processo de decomposição, porque ele vai estar exposto para as bactérias decomporem isso aí, entendeu? Então, quando eu faço o manejo do solo, o manejo com arado, o manejo da agricultura, etc. e tal, eu, de certa forma, eu desprotejo esse agregado do solo, eu desfaço isso aí e libero esse carbono. Entendi. Entenderam, gente? Entendi. Porque quando as máquinas reviram o solo, ela está fazendo com que o carbono muito se bem, perca no ar, é isso, né? Mesmo. Quando eu queimo, quando eu altero o solo, quando eu retiro a vegetação, eu tiro a vegetação de cima, eu tiro a proteção, queimo, quando eu altero o solo, quando eu retiro a vegetação, eu tiro a vegetação de cima, eu tiro a proteção do solo, eu exponho aquele carbono para ser ele decomposto, entendeu? Que ele está antes numa molécula orgânica complexa e agora as bactérias podem atuar e vai transformar ele em CO2 atmosférico. Aí, quando eu exponho o solo, esse carbono que estava todo ligado um com o outro
vai se transformar em CO2. Aí vai para a atmosfera e vai provocar o quê? O aquecimento global, não é? Muito bem. E aqui a matéria orgânica do solo, né? Aí nós temos aqui que esse carbono, ele representa 58% da matéria orgânica do solo. Outro elemento importante é o oxigênio, hidrogênio e etc. vai. Certo? Então, aqui nós temos a molécula orgânica do solo, formada principalmente pelo carbono. Aqui nós temos, né, que o solo atua como componente integrador do ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono, né, que é um dos ciclos biogeoquímicos que existe, um dos mais importantes, que ele vai circular desde a atmosfera, biosfera, litosfera, hidrosfera e pedosfera. Ele vai circular nesses ambientes, nesses reservatórios, né? E ele vai estar lá, vamos dizer, circulando para nos manter os seres vivos, né? Com disponibilidade desse carbono, ok? E esse ciclo do carbono é o maior, né? Que existe. Ele é o maior que existe a quantidade. Bem, quando eu altero o carbono do solo, eu altero também o carbono que está presente na atmosfera, como eu mostrei para vocês. Então, aqui, nesse quadro, nessa tabela 1, nós temos aqui o estoque global de carbono na vegetação e no solo, até uma profundidade de 100 metros, ou 100 centímetros, é 1 metro, né? Por quê? Porque a maior quantidade de carbono que está no solo está nesses primeiros 1 metro de profundidade. É onde tem a maior quantidade de carbono. Aí você observa aqui nesse quadro que nós temos aqui o bioma, a área que esse bioma ocupa, o estoque da vegetação, o carbono no solo e o total de carbono. Olha só, agora eu vou chamar, deixa eu ver, a Lara. Lara, qual é o bioma ou o local que tem a maior área, ocupa a maior área do planeta Terra? Ah, não sei não, Socorro. Tá aqui, ó, na tabela. É só ver aqui onde tem área. Você tá vendo? Tabela, tá visível? Espera aí. Qual é o bioma que ocupa a maior área geográfica do planeta Terra? Savanas. Alguém aí ajuda, gente? São os desertos. Muito bem, obrigada pela participação. Desertos e semidesertos. Qual é o deserto que existe, gente? Saara. 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 Não. Não sei. Qual é o maior deserto que existe, gente? Eu achava que era do Saara, mas já que você falou que não é. Eu também. E aí, gente, é a Antártida. É o maior deserto que existe. A gente nunca tem de vista, né? Deserto parece que é uma imagem bem definida. É árido, né? Mas não. A Antártida é o maior deserto que existe. E a Antártida tem o tamanho da América do Sul. É imenso. Então, esse bioma, deserto e semideserto, ele ocupa boa parte do planeta, 45,510 elevado a 6 quilômetros quadrados. É uma cacetada de coisa aí. Bem, gente, aí aqui nós temos o deserto, e depois do deserto, qual é o maior bioma em área? São as savanas tropicais, né? E depois as áreas agrícolas, tá bom?
Agora, veja só aqui, ó. Então, eu vi aqui só a segunda coluna, aquela parte de áreas. Então, em primeiro lugar, nós temos os desertos, depois nós temos as savanas, depois as áreas agrícolas. E o estoque de carbono da vegetação. Floresta tropical depois. Muito bem, floresta tropical, claro. Quando você vê floresta tropical, quem é a floresta tropical? É a floresta ombrófila ou fluvial, né? Um termo é latim, o outro é grego. Então, a floresta equatorial é a floresta tropical, né? É a floresta amazônica, é a Mata Atlântica, é a floresta equatorial de Bornéu, do Rio Congo, né? Então, essas são as florestas tropicais, que está próximo da linha do Equador. Essas florestas têm uma vegetação exuberante, a gente já vê lá, tem árvores com metros de altura, né? Mas elas não são as maiores árvores, viu, gente? Aí tem árvores imensas lá, e você vê assim, nossa, aqui tem muito carbono, muito carbono, muito carbono. Agora, quando você vai ver, olha, o carbono... Gente, olha, toda vez que eu vou dar aula, o Luan, ele faz questão de conversar na hora que eu estou dando aula. Eu passo o dia inteiro calado. Ai, deixa ele, isso é home office. Ai, Deus do céu, que volta esse desgrameira dessa aula, gente. Não, calma, socorro. Então, o estoque de carbono da vegetação está, então, naquela maior parte da floresta equatorial tropical. E no solo, onde encontramos o maior estoque de carbono? Só um minutinho aqui, viu? E vocês vão conversar agora? Pode fechar a porta e conversar com seu pai. Vou pegar uma... Não, vai, pegue, vai. Floresta boreal. Então, aqui, ó, no carbono do solo, a grande quantidade, nós estamos aonde? Na floresta, floresta boreal, né? E eu quero que vocês vejam esses dois momentos aqui que eu separei aqui para vocês, esses três. A savana tropical, a tundra e as áreas agrícolas, certo? Por que savana tropical? Porque nós estamos numa savana tropical, no cerrado, não é isso? Pronto. Quando eu multiplico esses valores da área, mais o estoque de carbono da vegetação, mais o carbono do solo, eu tenho a quantidade total de carbono nessa área, né? Então, tem aí 330 gigatoneladas, que é o mesmo do picograma, tá? Ou megatonelada. Aí é a mesma unidade do picograma. E aí nós temos aí, olha, as áreas agrícolas. Observe bem que as áreas agrícolas, elas têm uma grande área, né? 16, comparada aí com as demais, elas ocupam uma grande área do planeta. Mas o estoque de carbono na vegetação é muito pequeno, né? E tem uma quantidade razoável, muito boa, de carbono no solo, né? E quando você vai multiplicando esses valores, você chega a uma quantidade também razoável, muito boa, porém, bem menor que os demais biomas, né? Então, observe aí, para a gente desmistificar que a questão do carbono está encontrando somente na vegetação. Nós temos que verificar não somente a vegetação, mas o solo, não é isso? E a área que aquele bioma representa, né? Aí aqui nós temos os processos pedosféricos, né? Que eles interferem nessa formação do carbono, né? Então, aqui nós temos os processos que levam o carbono para o solo, que é a umificação. Já falei para vocês, né? Essa umificação, ela é a ação de micro-organismos que levaram muitos anos para transformar aquelas moléculas simples de carbono em moléculas complexas e que elas ficam guardadas dentro dos agregados do solo, né? E aí o processo também de sedimentação e deposição, né? Que seria mais ou menos aquela fração leve e livre,
E nós temos aqui os processos que diminuem o carbono no solo. E uma delas, a gente falou, né, que é a questão da erosão do solo. A gente não falou, né, mas a erosão do solo, quando o solo está desprotegido, quando vem a ação da chuva, quando vem a ação do vento, quando desfarela aquele agregado, a fração leve da matéria orgânica elevada, né? Eu perco esse carbono, junto com a decomposição e a volatilização, que é através daqueles processos de transposição do solo, né? De transformação do solo. E aqui tem um trabalho, né? Que foi o título de Temperatura do Solo sobre 3 condições de cobertura em Londrina, Paranavaí e Guarapuava, no estado do Paraná. Aí, observe bem, tem 3 gráficos, um está mostrando o solo nu, o outro o solo do gramado e o outro da cobertura morta. Então, aqui, o solo nu, ele está mostrando a temperatura. Observe a temperatura máxima na superfície do solo. Chegou a quantos graus? 60 graus. 60 graus, muito bem. E no solo gramado, a temperatura máxima na superfície do solo chegou a quantos graus? Nossa, não dá de ver direito, ficou muito curto. 40 graus. E da cobertura morta? Não dá de ver. 40 graus também. Muito bem. Agora veja a temperatura mínima. No solo nu, chegou a quantos graus? 5 graus. Em 5 graus, muito bem. O solo gramado, 10 graus. E cobertura também 10 graus. Observe bem que quando tenho um solo nu, eu tenho os extremos de temperatura. A máxima é muito 30, alta. Né? Entre 20 e 30, né? Não, aí, ó, na temperatura do solo nu, ele vai da temperatura maior, meio-dia, vamos dizer, 60 graus. Está queimando os pés. Está queimando. Aí, ó, 60 graus. E no começo da madrugada, ele está lá 5 graus, né? Então, é uma variação abrupta. Aí eu penso assim, quais são os organismos vivos que conseguem sobreviver com essa amplitude térmica tão alta? Que de uma hora, no mesmo dia, eu vou ter 5 graus e no outro dia eu vou ter 60 graus. Quais são os organismos vivos que vão resistir a isso? É difícil, gente, né? Então, até mesmo o solo nu, eu colocar alguma forma de vida lá, eu vou encontrar problemas porque as temperaturas são muito extremas, certo? Agora aqui eu trouxe outros dados sobre também o estoque de carbono no solo em formas de agriculturas, né? Nós temos aqui, ó, a floresta com carbono no solo chegando a 171 megagrama por hectare. Aqui eu tenho o plantio direto, né? O plantio direto rotacional, com a rotação de cultura. O plantio direto com a sucessão, né? Com trigo e depois soja. E o plantio direto de rotação, né? Que é trigo, soja, aveia, soja de novo, ervilhaca e milho, né? Então, olha só, esses formas, você vê que quando eu tenho o plantio direto e que é o plantio PD, esse daqui é branco, é o PD, o plantio direto. Esse aqui também é o plantio direto com a sucessão de cultura. E esse aqui é o plantio convencional, né? Com rotação de cultura. E depois, esse aqui é o plantio convencional com sucessão de culturas. Observe bem que o plantio direto, ele conserva mais carbono no solo. Ele consegue conservar mais carbono no solo do que mesmo a floresta, no plantio direto de rotação de cultura. E o plantio convencional,
ele conserva menos carbono no solo. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é cada um desses mecanismos de trabalhar a agricultura. Nós temos aqui a adubação orgânica, né? Que essa adubação orgânica é diferente da adubação mineral. Por quê? Porque esses produtos da adubação orgânica são de origem animal e vegetal, como, por exemplo, o esterco, as farinhas, os bagaços, as cascas, o resto de vegetais. E eles ainda não sofreram um processo de decomposição completo. Ele ainda está em processo de decomposição, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pega um esterco aí de gado, de galinha, etc., você já sabe, a gente não pode colocar diretamente na planta, né? Porque ela vai sofrer um aquecimento extremo, porque esses produtos têm que passar por um estágio de decomposição para poderem ser usados, né? Aí eu tenho uma adubação orgânica, que é oriunda desses dejetos que a próprio vegetal e animal fornece. Quais são os benefícios dessa adubação orgânica? Ela reduz o processo erosivo, ela dá maior disponibilidade de nutrientes para a planta, ela tem maior retenção de água. Com esse tipo de adubação, eu tenho menor diferença de temperatura durante o dia e a noite, estimula a atividade biológica, então eu recupero a fauna do solo, aumenta a taxa de infiltração do solo, tem uma maior agregação das partículas do solo, isso é importante para formar os agregados do solo, né? Utiliza resíduos, os descartes causariam impacto, e o tempo e duração e absorção dos nutrientes orgânicos é longo, né? Eu posso disponibilizar isso por muito tempo. Nessa tabela daí, eu não sei se vocês estão vendo, porque a letra está pequena, né? Eu tenho um material orgânico e tem a quantidade de carbono, a relação carbono-nitrogênio. Aí nós temos aí o esterco bovino, fresco, curtido, o esterco de galinha, o esterco de porco, o composto de lixo, o lodo de esgoto, a vinhaça, torta de milho, torta de mamona, mucuna, crotalária, milho e aguapé. Tem algum desses que vocês não conhecem, gente? Você sabe o que é mucuna? É uma forrageira. É uma planta que ele usa para fazer uma adubação verde, né? Aí eles plantam a mucuna para incorporar ela ao solo, para ela fornecer uma grande quantidade de nitrogênio e de matéria orgânica para o solo, né? Crotalária, vocês conhecem, né? Já viram crotalária lá no IF, gente? Aquela amarelinha que tem uma vagenzinha que abre. Uma florzinha. Uma florzinha e depois ela dá uma vagenzinha que abre. Parece uma soja, a vagem dela. Não? Ninguém? E o milho e o aguapé, que também são incorporados ao solo, tá? Agora, veja bem, aí nós temos a relação carbono-nitrogênio. Essa relação, ela é melhor quanto maior a quantidade de nitrogênio eu tenho, né? Proporcionado em relação ao carbono. Então, para eu ter uma relação carbono-nitrogênio boa, eu tenho que ter um valor mais próximo a 1. O valor mais próximo a 1 é onde eu vou ter uma grande quantidade de nitrogênio. Qual desses aí vou dar uma grande quantidade de nitrogênio? É o esterco de porco, não é isso? Torta de mamona e lodo de esgoto. Esses daí são muito nitrogênio, né, em relação ao carbono. Aí nós temos também os outros elementos importantes aqui para a nutrição do solo e falar um pouco aqui sobre o lodo de esgoto, ou também chamado de biossólido. Vocês sabiam que quando a gente vai processar
o esgoto, ele tem uma lama, certo? Que fica no fundo daquelas bacias de sedimentação. Vocês já sabiam disso? Vocês já viram isso? Não? Eu não. Pois é, aí na estação de tratamento de esgoto, de vez em quando, aqueles tanques do último processo, ele é esvaziado, né? E eles passam a máquina raspando aquilo ali. Aí tira esse lodo de esgoto. Aí eles pegam e vão processar esse lodo de esgoto. Peraí, gente, eu vou botar aqui o carregador para sumir. Aí eles pegam esse lodo de esgoto, fazem uma compostagem desse lodo de esgoto e usa para adubação. Mas não pode ser qualquer adubação. Por quê? Porque é esgoto, gente. É esgoto humano. Pode ter patógenos aí, entendeu? Pode ter metais pesados. Tem elevados teores de solo, que pode ser uma questão tóxica. Aí eu tenho uma legislação própria que diz que o lodo de esgoto, também chamado biossodo, só pode ser usado em árvores. Não pode ser usado, por exemplo, para hortaliças. Entendeu? Então, eu vou usar isso para manutenção de parques e jardins, porque ele não vai estar mais fedendo, certo, gente? Culturas de interesse madeireiro, poderia ser usado, por exemplo, plantio de eucalipto, para adubar eucalipto, para adubar seringueira, né? Ou para adução de alimento, desde que o produto da colheita não tenha tido contato direto com o lodo de esgoto, como as espécies frutíferas, tá? Árvores frutíferas, para não ter contato com o lodo de esgoto. A vinhaça é outro produto também que pode ser usado para adubar o solo. Ela tem uma rica fonte de potássio, ela é rica em nitrogênio, cálcio, magnésio, cobre. E ela dá uma fertilidade ao solo, né? Do tipo de mosto. Normalmente essa vinhaça, né, Socorro, ela é muito utilizada pela usina, né? Exatamente. Então, existe uma história sobre a vinhaça, né? A vinhaça, ela vem de um processamento de um produto que é chamado de vinhoto, certo? O vinhoto, ele antes, né? O vinhoto era produzido na usina e ele era descartado nos rios. E ele fazia um estrago monstruoso no rio. Por quê? Porque ele elevava a quantidade de matéria orgânica nos rios, nos lagos, e isso fazia o processo de eutrofização, que as bactérias iriam consumir aquela matéria orgânica que estava lá no vinhoto e consumir também todo o oxigênio. Aí os peixes morriam por falta de oxigênio, porque as bactérias estavam se proliferando por causa daquela grande quantidade de matéria orgânica. Aí ocorreu uma legislação no Brasil proibindo o descarte do vinhoto. E vocês sabem que o brasileiro é chefe em transformar o limão numa limonada. Aí o que foi que eles fizeram? Eles processaram o vinhoto e transformaram ele em vinhaça, que é um elemento altamente rico em nutrientes para ser usado na plantação agrícola. Então, não temos mais o vinhoto, agora nós temos a vinhaça, apesar da vinhaça feder que só. Outro tipo que a gente pode manejar o solo é o consórcio das culturas. A gente pode usar o máximo daquele espaço com o cultivo de várias espécies, 2 ou mais espécies ao mesmo tempo. Mas aí você tem que observar a arquitetura daquela planta. Por quê? Porque eu tenho uma árvore que, se ela tiver, eu vou plantar, por exemplo, uma árvore, e se ela tiver uma copa muito densa e muito grande, ela vai impedir que as outras plantas que foram plantadas embaixo dela cresçam, porque todas precisam da luz solar, né? A não ser que aquelas sejam plantas de sombra. Por exemplo, a questão da café. O café, tem café que é produzido sombreado.
e para ser, então, sombreado, eu posso usar uma outra cultura que tenha uma utilidade também, e aí eu posso colocar intercalado o café com outras plantas. Aí elas podem ser semeadas ou plantadas no mesmo tempo e terem épocas de implantação levemente defasada, mas têm os mesmos recursos ambientais. Então, aqui nós temos aqui, olha, o milho e essa daqui eu não sei o que é não, viu, gente? Aí tá aqui, ó, 2 culturas ao mesmo tempo. Tá? Aqui eu tenho uma horta, olha, eu tenho alface e couve plantadas no mesmo espaço. Então, elas não competem entre si pelos nutrientes, porque uma vai precisar de determinados nutrientes e outras vão precisar de outros, a não ser que você também adicione a mais esse nutriente, né? A outra, ó, que eu posso também ter uma consórcio, né? É a mandala agrícola, né? Que eu faço um canteiro circular, no qual, no geral, que eu tenho uma fonte de água no centro, que aí eu posso colocar um galinheiro ou fazer alguma questão de criação de peixe, ou para distribuir água para esses canteiros, no qual, no centro dessa mandala, né, nas primeiras linhas circulares, eu tenho aquelas culturas que mais precisam de água. E conforme a mandala vai indo para a borda, eu tenho aquelas culturas que menos vão precisar de água, certo? Porque aí é muito fácil o manejo da água para essa área circular próximo da mandala. As vantagens do sistema de mandala: menor utilização de água para irrigação, menor ocorrência de plantas daninhas, área aproveitada ao máximo, o sistema é orgânico, é econômico, necessita de pouca mão de obra e pode ser explorado na escala comercial. Rotação de cultura. Por que rotação de cultura é diferente de consórcio de cultura? Porque no consórcio eu estou plantando 2 plantas ao mesmo tempo. Em rotação, eu pego uma planta, colho, e depois eu venho e planto outro. E praticamente o solo não fica nu, né? Eu planto, aí eu não deixo ele descoberto, esse solo, até a próxima safra para poder plantar de novo. Eu vou aproveitando as plantas de acordo com as estações do ano e o que dá para produzir entre uma plantação e outra, né? Então, aqui, a rotação de cultura é muito usada no plantio direto, né? Ela tem melhor controle de pragas, doenças, plantas daninhas, aumenta a produtividade, né? Reduz o custo de produção, diversifica a renda, porque não depende de um único produto agrícola, e é um investimento de médio e longo prazo com retorno garantido. Aí aqui tem algodão, planta o algodão, colhe o algodão, depois planta a soja. Colhe a soja, depois coloca pastagem. E depois soja de novo e depois rota de novo. Outro manejo do solo que a gente pode usar dentro da agricultura, que é a curva de nível, né? Essa técnica é muito usada para terrenos acidentados e o principal questão dela é conservar o solo contra a erosão, diminuir o escoamento da água da chuva, fazendo com que ele se infiltre mais facilmente e evite o deslizamento. Então, aqui, as curvas de nível, elas vão acontecendo, né, conforme o terreno. E essas ondas que tem na curva de nível, ela ajuda a água infiltrar. E o sistema de plantio direto. Como é o sistema de plantio direto? Que já está acabando. O sistema de plantio direto é aquele que você planta sobre a palhada, né? Você pega, planta, por exemplo, soja, aí você colhe o grão da soja
e deixa os restos agrícolas lá. Deixa os restos agrícolas lá. E depois você vai, planta de novo sobre o resto da agrícola da outra cultura. Então, você mantém o solo coberto com o resto da palhada anterior, tá certo? E vai plantando em cima daquela dali. Com isso, eu aumento o teor de água, eu diminuo a densidade do solo, eu tenho baixa compactação do solo, eu tenho mais matéria orgânica no solo, eu tenho um solo menos quente, com menos, vamos dizer, estresse de temperatura. Então, o plantio direto, ele veio modificando a agricultura brasileira. Antes, nós tínhamos predominância sobre o plantio convencional, que era como? Você planta a soja, por exemplo, colhe a soja e tira tudo da soja. Tira tudo que tinha lá, limpa todo o solo, tira qualquer gravetinho que tiver lá, tira a soja morta, a raiz, etc e tal, vai colhendo tudo e deixa o solo nu, até plantar novamente a nova safra, a nova colheita, o novo produto que você queira. E o plantio direto, não, você aproveita aquela palhada da cultura anterior. Acontece que tem alguns problemas, que é o quê? O plantio direto também usa muito herbicida, né? Porque algumas dessas plantas, elas não morrem. E se elas não morrem, elas vão atrapalhar a próxima colheita, certo? Então, o plantio direto tem um problema também da grande quantidade de herbicida, mas ele foi um passo importante dentro da agricultura brasileira. Certo, gente? Eu queria mostrar isso aqui. Eu teria mais para falar para vocês, que eu queria falar sobre agrotóxico, mas aí não vai dar para falar, certo? E eu me despeço aqui de vocês e espero vocês na próxima aula. Vocês já estão sabendo se quarta-feira vai ter a aula mesmo? É ponto Quarta-feira de facultativo. cinza, né? Feriado.